E aí pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho aqui a pedido de um inscrito, falar um pouquinho sobre a instalação de Fulltech, no meu caso aqui do V6, porém, várias dicas que eu vou dar aqui, elas servem para quem vai instalar em qualquer outro tipo de motor, tá? Então eu vou falar aqui sobre sensor, sinal, e para isso, você que vai instalar, é óbvio, precisa estudar um pouquinho antes de qualquer coisa e ter um conhecimento básico de todas essas coisas, de tensão, corrente, sinal de rotação, todos básicos, o funcionamento básico de um motor desse com injeção eletrônica para você saber o que você vai fazer ou não. Então precisa ter um conhecimento básico, precisa estudar um pouquinho para quando chegar aqui não ficar travado e agora que eu vou fazer, tá? Então eu vou passar algumas dicas e essas dicas funcionam para qualquer outro tipo de motor também você pode utilizar. Nesse caso aqui eu vou passar especificamente desse motor aqui, o V6, tá? Então eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês aqui o meu belíssimo motor Audi V6 2.6. Esse motor aqui mais conhecido como 12V. É um motor que tem 12 válvulas e esse carro aqui especificamente ficou por bastante tempo parado. E os caras mexeram muito, cortaram todo o chicote do carro, enfim, acabaram com o carro. E ficou um tempão parado e a única possibilidade de eu fazer esse carro funcionar de uma forma que ficasse confiável seria instalando a injeção programável. Por quê? Mesmo se eu comprasse a central de injeção dele original, que não tinha mais no carro, eu dependeria de muitos sensores, de muitas peças originais. Então nesse caso aqui não, nesse caso aqui eu posso usar o sensor de rotação que eu quiser, o sensor de temperatura de água que eu quiser, qualquer sensor que eu quiser que seja compatível com a Fulltech neste caso, tá? Então vamos lá, falar um pouquinho primeiramente sobre a Fulltech, tá? Eu utilizo aqui no meu caso uma FT300, é uma Fulltech que ela controla tanto a injeção quanto a ignição, vou mostrar para vocês aqui. Então ela controla tanto a injeção quanto a ignição, certo? E para quem não conhece a Fulltech, né, é muito difícil isso, mas para quem não conhece, nesse caso da FT300 ela tem todo o ajuste, todas as informações vão ser mostradas aqui nesse display e você consegue ajustar tudo por aqui, certo? Existe uma maneira também, você comprando o cabo, de fazer esses ajustes pelo computador, mas não é necessário, você consegue fazer o ajuste do carro por aqui. Tá legal? E a primeira dica é, se você for comprar uma Fulltech, comprar também o chicote original. Pois como vocês podem ver aqui, o conector dela é um conector... Eu não gosto muito desse tipo de conector, tá? Ele é um conector que eu já instalei algumas Fulltech e elas costumam dar um mau contatinho aqui porque o fio é muito fininho. E a posição dele não é legal, enfim, eu particularmente mudaria várias coisas aqui na Fulltech, tá? Mudaria algumas coisas relativo também ao software dela. Para mim, o giro dela deveria começar a contar a partir do zero e não entender como partida de 0 até 600 RPM. Então, assim, são coisas que eu mudaria, certo? Fala assim para mim, a Fulltech é a melhor opção que existe. No meu ponto de vista, não é, tá legal? Por esses motivos aí. Por mim, eu mudaria algumas coisas nela. Tanto no meu caso aqui, quanto no outro caso que eu instalei numa F100 lá. A posição de chicote saindo aqui, a posição do sensor MAP saindo ali, atrapalha bastante a acomodação dessa central, neste caso aqui que vem com as informações no painel e das outras mais novas também. Então eu mudaria sim algumas coisas aí, tá? Bem, a partir do momento que você opta por instalar a injeção eletrônica, você tem dois casos, tá? Primeiro caso é o caso de você já ter um veículo que tenha a injeção original, que é o meu caso aqui, que o veículo já é injetado, então você só vai fazer a ligação, né, dos sensores, dos bicos, enfim. E o outro caso é um carro carburado que você vai ter que fazer as adaptações mecânicas. Então, se você for instalar em um veículo que não tem injeção eletrônica, primeiro ponto é fazer todas as adaptações mecânicas. E para isso você precisa ter todos os sensores na mão, questão do TBI já pronto, definido o que você vai fazer, sensor TPS, que é o da borboleta, bicos, tudo isso aí você precisa ter bem definido. Então o início de tudo é pela parte mecânica, tá? Pelo hardware. Depois de tudo isso feito,
A Fulltech, a FT300, ela tem uma facilidade muito grande de você poder controlar tanto a injeção quanto a ignição quando você tiver as bobinas que tenham a ignição interna, tá? A central de ignição interna. No meu caso, aqui na Audi, ela tem essas informações são bem importantes para quem tem esse motor e quer utilizar as bobinas originais e não ficar colocando bobinas individuais. Essa dica é muito importante para vocês, tá? A Audi ela trabalha da seguinte maneira: essas bobinas aqui, elas são os transformadores que vão transformar aí um pulso de 12 volts em 60 mil volts, 40 mil volts, enfim. Eu não sei exatamente qual é a potência, qual é a tensão máxima de faísca dessa bobina aqui. Mas ela não vem da Fulltech diretamente para cá, porque esse carro, ele originalmente vem com esse amplificador de sinal que manda esse sinal aqui para essas bobinas aqui, tá? Então são 3 sinais, um para cada bobina, e cada bobina dessa manda faísca para 2 cilindros, certo? Então aqui nós temos 3 fios que vão direto para as bobinas, tá legal? E aqui a bobina tem o positivo, se eu não tô ficando louco, e o pulso é negativo, isso mesmo, tá? Então aqui para essa bobina tem um sinal positivo que vem do poste-chave, que é a alimentação das bobinas, e esse pulso negativo vem daqui, ó. E esse aparelho aqui, esse amplificador de sinal, ele recebe diretamente da Fulltech por esse lado aqui, os pulsos que vêm da Fulltech, ele recebe e transmite para essas bobinas, tá? Não é um módulo REI esse aqui, tá? Não é um módulo REI. No manual de serviço da Audi, ele vem descrito como amplificador de sinal. Então, como vocês podem ver aqui, tem um sinal aqui aterrado. E vem aqui, são 4 fios desse lado e 3 fios desse lado, tá? Esses 4 aqui são um aterramento, um negativo, e os 3 pulsos da bobina. Então, eles vêm daqui com esse negativo, e aqui nós temos as 3 bobinas. Então essa é a primeira dica de ignição. É óbvio que se você for colocar aqui as bobinas individuais, é outro esquema de ligação, você vai ter que trazer os fios dos sinais das bobinas, enfim. Então esse aqui é a parte de ignição, e a Fulltech ela controla sim essa ignição aqui. Como ela sabe o sinal de rotação? Outro detalhe específico somente para esse motor, tá? Esse motor ele vem com alguns sensores de rotação. Porém, esses sensores de rotação, eles não são especificamente um sensor de rotação. Por exemplo, lá atrás, no volante, ele tem um sensor que vai aqui, ó, que ele conta os dentes da cremalheira. Então ele não é um sensor de rotação, ele é um sensor de velocidade do motor. Olha que legal, essa central de injeção original, ela não, por meio daquele sensor lá atrás, ele entende a velocidade do motor. E como ela sabe o ponto PMS desse motor? Por meio desse sensor de fase que vai aqui no cabeçote, ó. Tô até sem ele ali, tá aberto o buraco, vocês vão conseguir enxergar. Aqui atrás, ó, certo? Então aqui tem uma rodinha fônica aqui, né? Que eu adaptei para ficar com 4 pontos. Que na verdade eu vou precisar readaptar para usar novamente como sensor de fase. Então é por meio desse sensor de fase aqui que o motor vai saber que tem o PMS. Porém, tem um outro sensor de rotação também, que é como se fosse uma ajuda ao sensor de fase, que fica ali embaixo, próximo ao coxim do motor, ali, ao suporte do motor, tá? E ele marca um ponto do virabrequim. Então quando o virabrequim passa por esse sensor, ele pega esse sinal e manda para a central original, tá? Original. Aí vem aquela questão. Para você utilizar na Fulltech, você consegue utilizar qualquer um desses sensores? No meu caso, eu não consegui. Eu tive muita dificuldade para utilizar aquele sensor Hall, que é o sensor de fase, e tanto aqueles sensores indutivos. Consegui fazer o motor funcionar, porém ele nunca dava o ponto certo, eu fiz uma gambiarra, enfim. A faísca ia para o lugar errado, o pulso do bico ia para o lugar errado, mas o motor funcionou. Porém, não é a forma correta de se fazer. Então, o que eu fiz? Eu adaptei uma roda fônica aqui. Como eu troquei esse radiador, então aqui a gente tem um espaço absurdo aqui, é muito mais espaço do que originalmente.
o radiador ele vinha aqui, ó. Então eu tinha aqui 2, 3 dedos de espaço dessa polia. Agora eu tenho aqui, ó, mais de 5, 6 dedos de espaço, tá? E agora dá para vocês verem nitidamente a roda fônica que eu fixei na polia do virabrequim, certo? Essa roda fônica aqui é uma GM Astra, é uma GM. Se você colocar lá roda fônica GM no Mercado Livre, vocês vão ver que vai aparecer ela. É metálica, é simples, é uma tampinha de chaleira, é algo simples. 60 menos 2 dentes, se eu não me engano, é isso aí, né? Faz tanto tempo que eu não mexo com isso que eu já não lembro mais, mas se eu não me engano é 60 menos 2, tá? E como vocês podem ver aqui desse lado, eu tenho um suporte que eu estava utilizando aquele sensor de rotação lá da cremalheira. Eu estava utilizando ele aqui, ó. Porém, eu estava tendo umas dificuldades porque ele tem uma capa metálica na pontinha dele. Então eu não recomendo utilizar ele. Porque neste caso aqui, eu estava tendo interferência de sinal. O motor às vezes dava uma pipocada, ele perdia o sinal de rotação, enfim. E aí eu adaptei outro sensor de rotação lá embaixo, que é aquele que vocês estão vendo ali embaixo, que é um sensor de rotação Fiat. Ele é um que a capa dele por fora é plástica e tem um pontinho metálico no meio do sensor, tá? E ele é um sensor indutivo, basicamente tem 2 fios só. E aí vai pro chicote, vai lá pra Fulltech, tá? Então, para essa injeção trabalhar sequencial, eu preciso ligar o sensor de fase. Vou fazer isso, mas eu tô com preguiça, ainda acabei não fazendo. Mas dessa forma que ele tá aqui, ele funciona perfeitamente, tá? O funcionamento do carro é perfeito, tanto que eu tô andando com o carro tá super econômico e já andei mais de 9 mil quilômetros com esse carro desde quando eu fiz ele funcionar, certo? Então vamos lá. Outro detalhe muito importante que é para quem vai instalar nesse motor específico, tá? O sensor TPS, que fica ali no TBI, ele lá embaixo, e ele tem, se eu não me engano, 5 ou 7 fios. E aí você vai utilizar 3 fios, que é um sinal 5 volts, um negativo e um sinal de abertura, tá? Então é um mais 5 volts, um negativo e um sinal de abertura e fechamento. Você precisa jampear 2. Eu tenho um vídeo explicando exatamente no meu canal, é só você pesquisar aí. Como instalar sensor TPS, Fulltech, V6, papapá. Você vai ver no meu canal que tem lá explicando certinho, tá? Então não vou me alongar muito mais nesse assunto, porque já tem um vídeo explicando como você utilizar. Eu já vi preparador famoso aí, preparador conhecido, não conseguir utilizar esse sensor TPS original na Fulltech, tá? Então lá eu explico certinho e tem um detalhe muito importante lá, que vocês vão ver que é uma dica supimpa, essa aí é show de bola. Tem esse vídeo específico lá, tá? Do mais, você fazendo todo esse serviço aqui, ó, se você tem o sinal de rotação, já tem ignição, que são os sinais da bobina, suas bobinas já estão certinho, todas ligadas. Aí você vai fazer a ligação dos bicos, né? Que você vai fazer o chicote bonitinho e tal. A sua bomba de combustível já está ligada, o seu relé já está instalado, tudo certinho, tudo belezinho. Aí você vai para sua Fulltech, certo? Aí é ajuste, aí tem muita gente que dá dicas de todos os tipos de dicas para você fazer acerto de Fulltech, enfim. Eu não tenho muitas dicas para te dar porque eu costumo fazer o acerto de uma forma particular e eu acho que cada um tem uma forma de fazer isso. E aí você precisa realmente conhecer a fundo a questão da injeção eletrônica, conhecer a fundo aí as questões de mecânica para você poder fazer o acerto. Instalar é uma coisa, acertar é outra totalmente diferente, tá? Então, galera, eu acho que eu não estou esquecendo nada disso. Você precisa configurar a bomba de combustível. No meu caso aqui, a minha bomba de combustível, como eu rodo com esse carro no álcool, e ele é original a gasolina, porém ele tem uma taxa de compressão alta. Ele tem 10:1 de taxa, se eu não me engano. Então, pela taxa dele, ele é um carro praticamente original a álcool. Eu rodo com ele no álcool, perfeito. E aí a minha bomba de combustível, na verdade, deu um pau, que na verdade não foi nem por causa do álcool. Foi mesmo pelo tempo que ela ficou parada. 5 anos parada com uma gosma de gasolina dentro do tanque, ela acabou dando problema. E aí eu instalei uma bomba externa de 12 bar, na mesma linha, na linha original. E o regulador de pressão tá aqui, a pressão fica original, certo? Ela tem aqui um regulador a vácuo, quer dizer, quando o motor está em marcha lenta,
ela diminui um pouco a pressão, quando você começa a acelerar, a pressão aumenta. É por volta de 3,7 a 4,2 bar de pressão, que esse carro trabalha originalmente, tá? Então quando tem vácuo, ela tá 3,7. Quando você acelera que sai o vácuo, ele aumenta um pouquinho a pressão para 4,2. Isso te ajuda no acerto também, tá? Na verdade, no acerto fino, te ajuda bastante isso daí. Do mais, deixa eu ver o que eu alterei aqui. Piriri pororó, ignição, sinal de rotação, TPS. Porque na verdade é aquela questão básica, né? Tirando a parte mecânica do motor, a injeção eletrônica ela vai trabalhar alguns pontos que são ignição, alimentação, sinal de rotação, sinal TPS. Outra coisa, sinal temperatura da água e do ar. Esse carro ele tem alguns sensores de temperatura do ar, tá vendo? Aqui tem um, aqui tem outro, cadê? Ah, ele tava ali, ó. Então assim, o sensor de temperatura da água, você vai utilizar o original, certo? Vai ligar lá na Fulltech, ela já vai te dar um valor e você... outra coisa ruim que eu percebi na Fulltech, você não consegue ajustar o sensor de sensor para sensor. Você tem que trabalhar com resistores para ajustar esse sensor. Então se o seu sensor de temperatura marcar uma temperatura muito fora, você vai precisar ajustar isso com resistores, tá? E sensor de temperatura do ar, que na verdade eu não trabalho com sensor de temperatura do ar, eu só trabalho com a temperatura da água mesmo, que é para poder fazer o acionamento da ventoinha. Essa ventoinha aqui, ela primeiramente era acionada pelo cebolão original, porém o cebolão original ele travou com ela ligada e eu tive problemas, acabei ligando na Fulltech. Então na Fulltech eu controlo o acionamento da ventoinha também. Tá? Então você consegue fazer tudo com essa FT300. Eu escutei, quando eu falei que eu ia comprar, na verdade já tinha comprado a FT300 e estava com uma certa dificuldade para encontrar o sinal de rotação. Porque como eu não tinha um manual técnico mostrando como era essa cremalheira, eu pegava aquele sinal ali e não conseguia interpretar aquele sinal. E aí eu conversei com alguns preparadores e falaram para mim assim, não, mas a FT300 nunca vai funcionar. Porque ela precisa de uma Spark não sei das quantas para controlar a ignição. Mas, pessoal, funciona assim. A FT300 ela é simplesmente completa. Já instalei em V8, enfim. No meu caso, eu nem vejo necessidade de uma maior. É óbvio que se você tem um carro de competição, é outra coisa. Mas para o dia a dia, a FT300 ela é simplesmente perfeita. Tem todas as funções que você pode imaginar. Pessoal, então era esse o vídeo que eu queria fazer para vocês. Eu espero que vocês gostem aí. Essa é a minha Audi 80. Não deixe de acompanhar, não deixe de seguir meu canal, não deixe de dar o like. Tamo junto e tem bastante vídeo desse carro rodando. E qualquer coisa tem uns comentários aí. Deixa a perguntinha aí que eu respondo para vocês. Tá ok? Obrigadão e até os próximos vídeos. Valeu!